O assunto do vídeo de hoje vai ser Perotin, que na verdade foi uma personalidade, foi uma pessoa. No vídeo passado eu tratei sobre Leonin, que também foi uma personalidade, e essas duas pessoas, elas fizeram parte daquilo que se chamou, ou se chamou, né, Organum, ou Organum, em Notre Dame. Então eu estou gravando uma série de vídeos aqui no canal, uma playlist específica na verdade, sobre teoria da música. E nesta playlist incluo inclusive história da música, entre outras tantas áreas da música. São vídeos apenas introdutórios e o livro-texto base que eu estou utilizando aqui no canal para ter uma noção básica sobre teoria musical. O primeiro deles, este aqui, Uma Breve História da Música, de Roy Bennett. São cadernos de música da Universidade de Cambridge. E eu gosto desse livro, primeiro, porque ele é pequeno, tá vendo? Então ele é bem introdutório mesmo, bem fácil de se compreender superficialmente. E além do mais, existem alguns volumes. Então, Aprendendo a Compor, Uma Breve História da Música, que é o segundo volume, Como Ler uma Partitura, terceiro, Elementos Básicos da Música, quarto, Forma e Estrutura da Música, quinto, e Instrumentos de Orquestra, 6. Então são 6 volumes, e eu estou no primeiro, Uma Breve História da Música. Como eu disse, o assunto de hoje é Perotin, que é a continuação do vídeo anterior, tratando do segundo personagem deste órgão em Notre Dame. O primeiro vídeo tratei sobre o Leonin. Por que eu estou tratando sobre isso? Porque estou no capítulo 2 desse livro, que trata sobre música medieval, que começa ali por volta do ano 800 depois de Cristo e vai até 1400, até 1500 aproximadamente, 1474, em torno disso. Já trouxe alguns vídeos sobre música medieval, sobre o cantochão, sobre os modos, sobre o órgão, que foram os últimos vídeos. Inclusive, órgão nada mais é do que, como se fosse simples, né? Na verdade, de forma introdutória, pelo que eu entendi, órgão são aquelas músicas polifônicas com 2 ou mais linhas melódicas tecidas conjuntamente, e que datam ali por volta do século IX depois de Cristo. E aí existem alguns: órgão paralelo, órgão livre, órgão melismático e órgão em Notre Dame. Então, quando ocorrem essas linhas melódicas tecidas conjuntamente. E aí são 2 nomes importantes no órgão de Notre Dame, dessa escola chamada Escola de Notre Dame, que foi o Leonin e o Perotin. Apenas também como forma de revisão, interessante observar que essa história da música ela é dividida em algumas eras, algumas épocas. Isso no Ocidente, né? Então, música medieval até cerca de 1450, música renascentista de 1450 a 1600, música barroca de 1600 a 1750, música clássica de 1750 a 1810, romantismo do século XIX, 1810 1910, e música do século XX, 1900 em diante. E quero também, antes de tratar sobre o Perotin, já que o texto do Perotin é bem curto, então se fosse somente sobre ele o vídeo seria bem curto, também seria bem curto. Então hoje eu quero revisar o Leonin, que é interessante até para mim mesmo conseguir absorver isso um pouco melhor. Então vamos lá. Leonin escreveu muitos organa, que é o plural de órgão, com base em cantos apropriados às festividades anuais da igreja, como a Páscoa e o Natal. Aqui damos a maneira como o órgão ao estilo de Leonin deveria ter sido composto. Uma vez escolhida a música apropriada, por exemplo, Benedicamus Domino, por exemplo, o compositor consideraria como tenor a parte que tivesse apenas 1 ou 2 notas em cada sílaba, Benedicamus, atribuindo-lhes valores extremamente longos de fato, tão longos que é bem possível que os tenores de Notre Dame fossem auxiliados ou mesmo substituídos por instrumentos como o órgão ou os sinos. Acima desta linha, o compositor escreveria um solo. Agora com o nome de duplum. Então isso é uma coisa que eu até tratei bem superficialmente no vídeo passado, e hoje eu quero explorar um pouco mais essa questão, né? Antes de falar do Perotin, o que é esse descante e essa cláusula, ou cláusula, acho que é cláusula a forma correta, né? Agora com o nome duplum, isto é, segunda parte, usando um tipo de notação mais rápida, como antigos compositores faziam no órgão melismático, mas com uma diferença. Nos órgãos de Notre Dame, as partes mais altas estão mensuradas, arranjadas em precisas unidades de tempo musical, com as vozes tecendo frases parecidas com as de dança e baseadas em padrões rítmicos, todos de 3 tempos, na verdade uma métrica emprestada da poesia. Quando, entretanto, o compositor chegasse a um segmento do canto original dotado de melisma, e esse melisma eu já tratei também em outros vídeos, que é o órgão melismático, melisma aqui entendido como grupo de notas cantado numa única sílaba, então o nome de melisma. Por exemplo, B,
sabe? Então é a mesma sílaba e você coloca um grupo de notas nesta sílaba. Foi isso que eu aprendi nos vídeos anteriores, inclusive quando eu gravei sobre isso. Então vamos lá. Quando, entretanto, o compositor chegasse a um segmento de canto original, dotado de melisma, do, mi, no, ele poria o tenor também dentro do mesmo ritmo, usando as notas desse segmento de canto, agora em andamento mais rápido. Esse estilo de composição ficou conhecido como descante, então isso que é um descante. E a parte do órgão na qual isso ocorreria foi chamada de clausula. As notas do tenor nessas passagens geralmente eram construídas, formando desenhos rítmicos curtos que se repetiam por toda a clausula. Só as partes solo do canto original eram colocadas em polifonia, para vozes solo. As partes do canto originalmente a cargo do coro seriam executadas como antes, sem medida e em uníssono. E aí tem todo um exemplo aqui numa partitura, ao estilo de Leonin. Deixa eu ver se eu consigo entender alguma coisa. Bom, basicamente tem que sustentar por muito tempo, né? Então, fica muito tempo numa mesma sílaba. Então, é aquilo que ele disse aqui, não é possível sustentar por tanto tempo, tanto que isso era substituído por um instrumento. Bom, então isso é uma releitura, uma breve revisão de tudo que eu tratei no vídeo anterior sobre Leonin. Agora vamos ao vídeo de hoje, propriamente dito, depois de 6 minutos de vídeo, tratando sobre agora o Pérotin. Bom, quem foi Pérotin? Pérotin, que foi o sucessor de Leonin na função de mestre de capela em Notre Dame, que revisou grande número de órgãos anteriores, enriquecendo-os e fazendo certos tipos de modificações a fim de torná-los estilisticamente mais modernos. A um órgão duplo, por exemplo, ele poderia acrescentar uma terceira, triplum, e até mesmo uma quarta voz, quadruplum. Além disso, compôs diversas clausulae. Não tenho a menor noção de latim, então não sei como é que é essa pronúncia, né? Então, clausulae. Algumas em substituição a outras já existentes em órgãos anteriores. Algumas a serem executadas como peças independentes. Bom, então, de modo bem resumido aqui, Pérotin, como um sucessor de Leonin, ele continua essa ideia dos órgãos e sustentando, mas agora ele também pode acrescentar órgãos duplos, triplum ou quadruplum. Imagine só com complexo que isso deve ser, né? Bom, então esse foi o vídeo de hoje e no próximo vídeo tratarei sobre motetos, baseado neste livro dos cadernos de música da Universidade de Cambridge. Motetos, eu não faço a menor ideia do que seja isso, mas vamos ver. Então, caso você tenha interesse, também tem esse vídeo aqui, que foi o vídeo que eu gravei semana passada sobre Leonin, que é exatamente o que eu gravei hoje, mas com um pouco mais... um vídeo um pouquinho mais longo, né? Fico por aqui então, valeu!